Deixa eu dar uma olhada e uma lida no Evangelho para a gente entrar no nosso tema. Nós fomos convidados, então, a falar do capítulo 18º, muitos os chamados povos escolhidos, a porta estreita, os itens de 3 a 5. A gente vai lembrar, antes de falar do tema, do texto, que Kardec, ele pegou os ensinos de Jesus, a parte moral, para aplicar dentro desse livro. Então, nós vamos ver que não há uma sequência como na Bíblia a gente vê nos evangelhos, nos evangelistas, mas há uma sequência de assuntos que ele coloca e que são muito importantes para que a gente possa ir se situando na vida e tomando a nossa direção. Então, a gente vai lembrar que Jesus, quando falava, Jesus tinha um contexto histórico-cultural completamente diferente da época de Moisés, da época de antes de Moisés e também da nossa, né? Porque a gente está bem adiantado no século XXI, mas muito atrasado ainda do contexto histórico de Jesus. Porque é um espírito que já desde há 4,5 bilhões de anos governa o planeta, e ele já era o Cristo. Então a gente entende que hoje o nosso século XXI tem um contexto histórico muito diferente do contexto histórico de Moisés, e Jesus está assim, né? A gente não consegue fazer uma comparação da distância que nós estamos dele. Então, se hoje a gente já tem essa distância gigante de Jesus, imagine aquela época. Porém, ele não massacrava ninguém com toda a altitude espiritual dele. Ele fazia como para ensinar? Pegava os ensinamentos da própria vivência das pessoas, com o seu contexto histórico, a época que viviam, e ensinava o Evangelho, o código de moral universal, com tudo que eles tinham ali de vivência. Então a gente precisa entender que a fala do Cristo não era uma fala literária. Muitas vezes nós vamos ver parábolas, histórias contadas para que se pudesse alcançar o entendimento. E o que nós vamos ler hoje não deixa de ser também nesse contexto. E Kardec vai nos chamar a atenção para isso. Porque em todos os ensinamentos, em todas as parábolas, há um sentido oculto, que a gente precisa tirar o véu e entender. Porque se a gente for lá dentro, literalmente, da fala, a gente fica meio perdido. A gente até acha, então, que Jesus uma hora fala uma coisa, outra hora ele fala outra. E, na verdade, a gente precisa ver o contexto em que a fala está inserida.